Este texto faz parte do sermão profético de Jesus. E Deus colocou no meu coração trazer esta palavra em virtude de tantas coisas que têm acontecido no mundo de hoje e que nós às vezes ficamos desapercebidos de que são sinais que estão se cumprindo nos dias de hoje. Nunca a ciência esteve tão avançada quanto em nossos dias. Nunca as descobertas tecnológicas chegaram ao nível em que estão chegando. Com o advento da inteligência artificial, da robótica, em breve nós teremos seres humanoides circulando entre nós como se fossem seres humanos. O aumento da promiscuidade, o avanço da criminalidade, o domínio das drogas, como eu no último domingo falei para aqueles que aqui estavam, visitando a favela da Maré no Rio de Janeiro, a gente viu algo inimaginável. Um território sem lei, dominado pelo mundo do crime, pelo mundo do tráfico, onde nem as autoridades de boa fé chegam. E meus amados, nós temos acompanhado os conflitos que têm permeado pelo mundo afora, principalmente nos últimos tempos, envolvendo a nação de Israel, os Estados Unidos. E para mim são sinais que a Bíblia já aponta como princípio do fim. Eu tenho estado bastante preocupado, não sei você, com os últimos acontecimentos que envolvem a nossa nação. Nós estamos à beira de um grande abismo. Talvez muitos não se dão conta disto. Mas o desgoverno da nossa nação pode nos levar a um verdadeiro caos. Tem havido uma fuga inimaginável de empresas, de empresários, de pessoas que contribuem para com a nossa nação, indo para outros países. E o que eu tenho cogitado e tem me preocupado, amados, é que se de fato acontecer o que está previsto a partir do início de agosto, do Brasil ser penalizado com taxação de 50% de produtos importados, nós podemos ter um período de fome, de miséria. E o que é preocupante é que muitas autoridades nossas podem estar torcendo para que isto aconteça. Por isto, tem se dobrado a aposta no sentido de encarar de peito aberto as resoluções dos Estados Unidos. Como alguns especialistas têm dito, é mais ou menos uma briga de um elefante com uma formiga. As pessoas não têm noção de que o nosso país não tem sequer o domínio de satélites. E quando nós usamos no celular ou em alguma ferramenta o GPS, o Brasil não tem nenhum domínio sobre isto.
O domínio é dos Estados Unidos. E hoje, tudo que nós temos em termos de aviação, de extração de petróleo, de transporte, tudo hoje depende de GPS. Basta nos Estados Unidos determinar que cortará o fornecimento de satélite para que GPS no Brasil seja cortado, acaba com a agricultura, acaba com as empresas, acaba com a aviação, acaba com tudo. E o Brasil corre o risco de ser transformado numa Venezuela, uma Cuba, porque aí não tem mais saída. E eu visitei Cuba, uma ilha que era o sonho de todos estarem lá. Hoje é um pesadelo para quem mora lá. E muitos morrem atravessando o oceano para chegar aos Estados Unidos na esperança de ter uma perspectiva de vida. E eu vejo tudo isso com muita preocupação e como cumprimento da palavra de Deus. E nós parece que estamos anestesiados, não nos dando conta do risco. E a Bíblia fala que no final dos tempos haveria tudo isso. Nós precisamos clamar ao Senhor, amados, para Deus ter misericórdia. Para Deus ter misericórdia. Eu vejo com muita preocupação tudo o que está acontecendo, como resultado de más escolhas até mesmo do nosso povo. Esse capítulo 24 de Mateus, eu quero que você acompanhe. O texto sagrado diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, o grande templo de Salomão, que fora reconstruído posteriormente. Vocês estão vendo tudo isto? Disse Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Esta profecia se cumpriu no ano 70, quando Israel foi invadido pelo Império Romano e dizimado, destruído. General Ciro invadiu a nação de Israel e destruiu a nação de Israel. E o templo foi derrubado e destruído por completo. Verso 3 em diante. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Aí Jesus muda o tom da sua fala. Ele primeiro fala sobre a destruição do templo. E isto se cumpriu. Mas em particular eles perguntam, ainda fazendo alusão ao templo: quando acontecerá ou acontecerão estas coisas? Jesus agora ele migra na sua argumentação e começa a falar sobre o final dos tempos. E diz o texto sagrado:
Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado. Eles imaginavam que quando o templo fosse destruído, que seria o final dos tempos. Mas a primeira parte da resposta de Jesus já aconteceu. E Jesus começa a dizer para eles: tenham cuidado, que ninguém vos engane. Amados, convenhamos se este não é o tempo do engano. E o engano não só fora, na política ou entre as pessoas não crentes, mas dentro de muitas igrejas. Que a fala de Jesus é principalmente voltada para líderes religiosos. Tenham cuidado, que ninguém vos engane com falsos ensinamentos. E isto tem acontecido de uma maneira crescente nos dias de hoje. E por que razão? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Isto acontece em várias partes do mundo em que pessoas chegam ao ponto de dizer que são, de fato, o Messias. Mas não somente isto. Aqueles que usam o nome do Senhor Jesus, mas usam em vão. Usam apenas para tirar proveito. E Jesus está advertindo: tenham cuidado, para que ninguém vos engane. Para você não ser enganado, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, poderá ser uma vítima fácil, uma presa fácil dos enganadores, que vão usar a palavra de Deus, porque até o diabo usou a palavra de Deus na tentação de Jesus. E não é por usar a palavra de Deus que a pessoa está certa, até porque hoje já há traduções da Bíblia até do diabo, Bíblia do diabo. Bíblia para atender os caprichos de certas ideologias de gênero. Bíblias traduzidas para sustentar as doutrinas de falsas religiões, de seitas. Até isso hoje você tem que ter cuidado. Qual a tradução da tua Bíblia? Jesus nos adverte a este respeito: tenham cuidado. Por isto, meu maior compromisso como pastor é com o ensino da palavra de Deus. Com o ensino da palavra de Deus. Sem nenhum outro viés. Vocês ouvirão falar de guerras, cada vez mais intensamente. E isto tem acontecido. E com um índice de periculosidade inimaginável. Vocês acompanham os noticiários e sabem. O bombardeio feito tanto por Israel e pelos Estados Unidos no Irã foi porque aquele país já estava prestes a fazer bombas nucleares, não bombas nucleares, poderosas para destruir nações. E Israel seria o primeiro alvo a ser destruído. Por isto que as bombas lançadas
no Irã foi para destruir todo o projeto que eles tinham e têm de ter bombas nucleares, com uma intenção de destruir outras nações. Jesus está advertindo: vocês vão ser enganados, então tenham cuidado. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Eu não sei se você tem de fato noção das guerras entre facções criminosas. E quando lá, na favela da Maré, eu estava e via jovens com fuzis pesados, normalmente andando, e procurei saber, é porque uma facção podia querer tomar o poder do tráfico da outra, então eles vão para o tiro mesmo. Guerras, rumores de guerras, que para muitos entendem como conflitos. Em todas as nações, o Brasil já está sendo considerado por muitos estudiosos como um país dominado pelo narcotráfico. Dominado pelo narcotráfico. As autoridades do nosso país negociam com os chefes do narcotráfico, pedem permissão para entrar. O Rio de Janeiro, então, nem se fala. Salva alguns lugares em que ainda não é dominado. Tudo isso está nas palavras de Jesus. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerra. Não precisa ter medo, não. Ele está dizendo, é princípio. Vocês não devem ter medo. Mas vocês têm que olhar os sinais e têm que ler os sinais. Porque se de fato, amados, nós estivéssemos fazendo uma leitura certa dos sinais, nós estaríamos investindo muito mais força e tempo para salvar pessoas o máximo que a gente pudesse, antes que seja tarde demais. Porque para muitos já tem se tornado tarde demais. Você imagine esta geração de crianças que nascem nesses ambientes e lá são criados. Tirá-los de lá será muito mais difícil do que se a gente levar o Evangelho enquanto há tempo. Falei aqui, um dos homens lá naquela favela que se converteu, ele confessou para nós: eu era totalmente dominado por algum demônio, porque eu matava pessoas com punhal, a sangue frio, chupava o sangue da pessoa que eu tinha matado. Irmãos, o diabo está agindo com força. E a igreja de Cristo precisa se levantar para dar uma resposta, porque a igreja é a única agência que ainda impede a ação de Satanás, que vem para matar, para roubar e para destruir. E na igreja está o poder de Deus para desfazer as obras de Satanás. Nós precisamos entender isso. Jesus diz mais: nação se voltará contra nação, reino contra reino.
nação contra nação. Você vê a disputa entre as nações, os conflitos entre as nações, reino contra reino. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É necessário que estas coisas aconteçam como sinais. Agora, com tanto avanço tecnológico, avanço científico, avanço da ciência, o texto sagrado diz que haverá fome. Haverá fome. Você tem visto as medidas tomadas? Não é só nos Estados Unidos, não, países da Europa, para impedir a imigração de pessoas. Países como os Estados Unidos, Portugal, países da Europa estão deportando pessoas. E eles sabem onde as pessoas estão. Eu tinha uma filha nos Estados Unidos. Ela foi para trabalhar nos Estados Unidos, ficou lá. Como milhares de brasileiros e latinos que estão lá. E já tinha 6 anos que ela estava lá. E eu sempre viajei aos Estados Unidos mais de uma vez por ano. Só que num determinado ano, minha filha estava lá, e eu cheguei na imigração, eles olharam meus dados e disseram, segue a Polícia Federal. E eu segui. Eles levam a gente para uma salinha, fazem um interrogatório. Aí eles me perguntaram assim, você está indo para onde? Eu dei o endereço para onde eu estava indo, que não era, obviamente, o endereço onde minha filha morava, não é? Aí eles me disseram, mas você tem uma filha que mora aqui, não tem? Só que eu tinha uma filha que era legal. Eu falei, tenho. E dei o nome da filha legal. Aí eles disseram, mas você tem outra filha, não tem? Eu pensei. Aí eu falei assim, olha, eu tenho outra filha. Mas sinceramente eu nem sei se ela está aqui ou se ela já voltou para o Brasil. Foi a maneira que eu tive de escapar daquela situação. Aí eles me disseram assim, deixa eu falar uma coisa, olha bem, hein? A tua filha está aqui. Só que nos Estados Unidos eles respeitam muito quando a pessoa é casada. Sabe que os pais não têm domínio mais sobre o filho. Então, o fato de eu ter falado que não sabia onde ela estava, para eles tudo bem, eu podia não saber mesmo. Aí eles me disseram assim, mas a tua outra filha, ela está aqui nos Estados Unidos. O endereço dela é este. Você faz o seguinte, como pai, diga para ela assim, volte para o Brasil antes que ela seja deportada e nunca mais ela poderá pisar nos Estados Unidos. Eu falei, poxa, os homens sabem de tudo, eu não vou nem entrar, né? Aí eu perguntei, eu posso entrar? E ele disse, não, você pode entrar, mas você vai dizer isso para tua filha. E eu disse para minha filha e ela voltou para o Brasil. Ela está no Brasil já há muitos anos. O que eu quero dizer? Isso aconteceu há um bom tempo atrás. Mas hoje, sabe por que eles estão deportando? Sabe por que eles estão impedindo que pessoas entrem para ficar lá? Porque já há estudos que provam que eles preveem uma grande fome no mundo. Em função do avanço tecnológico da robótica, os robôs estarão fazendo o trabalho dos seres humanos. E haverá uma grande fome no mundo. E as pessoas vão querer ir para esses países.
em todos os países desenvolvidos. O cerco está apertando cada vez mais para impedir pessoas de entrarem, para morar. E os que estão morando, eles estão mandando para fora com este receio. Isso para mim testifica o que está no texto sagrado: haverá fome. E nós já temos visto muitas pessoas passando fome ao nosso redor. Hoje mesmo participamos de um almoço solidário da nossa associação beneficente Restituir, para levantar fundos, para ajudar famílias famintas, pessoas desamparadas. E Jesus está anunciando: não importa o desenvolvimento científico, tecnológico, da ciência, haverá fome. Haverá fome. Mais do que isso, Jesus diz: haverá terremotos em vários lugares. E com agravamento cada vez maior, em virtude da aproximação dos últimos dias. Haverá terremotos em vários lugares. O Brasil não sabia o que era terremoto. Na época em que eu era adolescente, você achava que isso era só no exterior. Hoje você ouve isso com frequência. Terremoto em tal lugar no Brasil. E por fim, Jesus diz: haverá pestes. Haverá peste. Gente, toda hora tem alguém gripado no nosso meio, não tem? Toda hora. Toda hora tem alguém com uma virose. Não é só aqui não. É em qualquer parte do mundo. As viroses que já deveriam ser eliminadas estão acometendo pessoas de uma maneira cada vez mais grave, e você vê em nossos dias pessoas morrer de dengue. Morrer porque teve uma picadinha lá no mosquito. Haverá pestes. Por que que com o avanço da ciência não se põe fim? Porque não há como pôr fim. As bactérias vão cada vez mais se tornando resistentes aos antibióticos. Os médicos que estão aqui sabem muito bem, mais do que eu, a este respeito. Mas Jesus termina dizendo assim no verso 8: tudo isto será o início das dores, o princípio das dores. E eu quero falar para vocês numa outra oportunidade sobre o que é previsto pela palavra de Deus sobre esse tempo de dores, amados. Esse tempo de aflição como nunca. Jesus é que está dizendo: tudo que você está vendo, tudo que você está presenciando, tudo que te acomete, são princípio de dores, de sofrimento. A igreja precisa se despertar nesse tempo, e você que me ouve, se porventura ainda não entregou a tua vida a Jesus, você precisa fazê-lo enquanto tem tempo, porque o tempo está encurtando. O tempo está encurtando. Jesus está batendo as portas, nós estamos vivendo o princípio do fim. Eu acredito que esta será a última geração. Porque não há como, amados, a gente imaginar que esteja muito longe para a volta de Jesus. Então, enquanto temos tempo, vamos viver intensamente esta fé e vamos propagar esta fé.
para aqueles que não têm Jesus. Esta é a nossa missão. Preguem esta palavra de Jesus a todas as nações, preguem esta palavra a todo mundo. Porque, infelizmente, a igreja tem se esfriado e tem perdido o ardor da evangelização, o ardor missionário, o desejo de ganhar almas para Cristo. E Jesus morreu por essas pessoas e nos entregou a missão: ide, pregai este evangelho. Que Deus nos ajude a entender nesta hora que o tempo está próximo da volta dele. Mas ele nos entregou uma missão. A missão de compartilhar o evangelho antes que seja tarde demais. Recline a tua cabeça em oração nesta hora. Pense em alguém que você gostaria que fosse salvo por Jesus Cristo. Pense em alguém. Ore por essa pessoa. Pode ser um parente, pode ser um amigo. Alguém talvez que não seja próximo de você, mas que Deus traz à tua mente nesta hora. Que Deus te use, meu amado. Deus use a tua vida